Senhores vereadores, peço que ocupem seus lugares no plenário, por favor. Senhores vereadores, verificação de quórum, por favor. Mas para ele, mas eu estou falando que era TI. Um dia, numa reunião que a TI é importante, quando eu fui discutir com nós vamos mandar um projeto. Acho que certo que não. Passado. Não, mas eu sou passado. Não, retrasado. Deixa eu me preparar. Vereador, vou proceder ao sorteio. Vereador primeiro sorteado, vereador Tiago Cavelanha. Vereador Antônio Carlos. Vereador Paulo Tadeu. Vereadora Regina Cioff. 3 semanas. Só a quarta. Vereadora Maria José. Vereador Joaquim Alves. Vereador José Maria. Vereador Rogério Carrilho. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Jonei Eiras. Vereador Flávio Henrique. Vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. Senhor secretário. Ordem do dia. Processados inscritos em discussão única. Processado número 119 de 2015, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor, referente aos meses de maio e junho de 2015. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Solicitam às comissões que seja oficiada a Secretaria de Controle Interno para que faça anexar certidão de regularidade das contas. Coloco em discussão prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor referente aos meses de maio e junho de 2015, de autoria do Executivo, parecer pela aprovação, com a observação já lida pelo secretário. Em discussão.
Em votação. Processado aprovado por 13 votos. Após o devido encaminhamento, somente após o devido encaminhamento, nós iremos, então, arquivar. Processado número 174, 2015, prestação de contas do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, referente ao mês de julho de 2015, autoria do Executivo, parecer pelo arquivamento face à inexistência e movimentação financeira. Coloco em discussão a prestação de contas do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência referente ao mês de julho de 2015. De autoria do Executivo e o parecer pelo arquivamento, face à inexistência e movimentação financeira. Em discussão? Em votação? Processado, aprovado por 13 votos. Arquive-se. Processado número 235 de 2015, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldense ao senhor Carlos João Batista Andréia Bróvia. Autoria, vereador Antônio Carlos, o parecer pela aprovação. Coloco em discussão do plenário o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldense ao senhor Carlos João Batista Andréia Bróvia, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, e o parecer é pela aprovação. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, na agilidade da nossa reunião, eu gostaria de falar um pouquinho só sobre este profissional da comunicação, Carlos Bróvia, mais conhecido, que hoje, né, com o passar dos anos, ele se afastou das suas funções já há algum tempo. Mas desde os anos 60, e o rádio Poços Caldense é rico em nomes, em talentos, o Bróvia, que não é daqui, ele é paulista, ele já trabalhou na Rádio Cultura, foi gerente da Rádio Difusora num determinado período, teve um programa também aqui na TV Poços, e é uma pessoa que já contribuiu com o seu trabalho para um setor importante da atividade humana, que é a comunicação. Cada vez mais a mídia tem seu real destaque entre nós. Então, eu acredito que, apesar de não estar mais trabalhando como outrora, como nos tempos do Carnê Social, um programa da Rádio Cultura dos anos 60, 65, 66, por aí, então são mais de 50 anos de história no rádio, e eu acredito que possa ter aqui o apoio dos nobres colegas para essa nossa proposição. É uma pessoa simples, que para cá mudou, criou a sua família aqui, o vínculo com muitos amigos, e tem, conforme eu falei, a sua história marcante, principalmente no rádio de Poços de Caldas. Então, eu faço aqui um pedido para que os colegas deem aí esse voto à proposta de título de cidadania ao nosso grande amigo Carlos Bróvia. Muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Quero cumprimentar o vereador Antônio Carlos pela iniciativa e também dizer que concordo plenamente com a descrição feita pelo vereador Antônio Carlos em relação ao seu Carlos Bróvia. Trata-se de uma pessoa que, além de tudo que foi dito, uma pessoa de trato muito fácil, uma pessoa humilde no tratamento e grande amigo de todos. Parabéns, vereador Antônio Carlos, parabéns a essa casa que certamente haverá de aprovar a sua indicação. Com a palavra o vereador Joaquim. Senhor presidente, novos colegas vereadores, vereador público presente, parabenizar o Antônio Carlos. Eu que tive uma convivência muito pouco com o seu Carlos Bróvia, que sabe que ele trabalhou na farmácia, né? E eu cheguei a trabalhar junto com ele quando eu vim de Jundiaí para cá. E sempre quando eu estava ainda meio... A gente novo na cidade, né? Ele sempre me apresentando para as pessoas.
e graças a ele fiz bastante amizade na cidade e devo muita coisa para ele, que no começo, na farmácia, ele me ensinou muita coisa e sempre brincando comigo. Até hoje que eu não encontro com ele, ainda brinca comigo. Então, parabéns, é merecedor. Em votação. Processado aprovado por 13 votos. A promulgação. Processado inscrito em segunda discussão. Processado 223 de 2015. Projeto de lei que autoriza a doação de veículo automotor ao Estado de Minas Gerais por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Coloco em segunda discussão o projeto de lei que autoriza a doação de veículo automotor ao Estado de Minas Gerais por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Processado de autoria do Executivo, parecer pela aprovação, já aprovado em primeira discussão. Em votação, em discussão? Em votação? Processado, aprovado por 13 votos. A sanção. Processado inscrito em primeira discussão. Processado número 129 de 2015, projeto de lei que dispõe sobre a criação do Serviço de Acolhimento Institucional em Família Acolhedora e da outras providências. Autoria do Executivo, parecer, aprovação com emenda. Corrigir em todo o texto, onde se lê criação, lê-se oficialização. Coloco, então, em discussão o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Serviço de Acolhimento Institucional em Família Acolhedora e da outras providências. Vamos colocar primeiro em discussão a emenda modificativa. Corrigir em todo o texto, onde se lê criação, lê-se oficialização. Em todo o texto. Em discussão a emenda modificativa. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Presidente, eu me lembro dessa discussão nas comissões, mas eu queria entender um pouco melhor. Existiu uma lei de criação anterior a essa? Porque o que eu me lembro do debate na comissão é o seguinte: esse projeto ele funciona desde 2007, salvo engano, só que sem nenhuma lei que o tenha criado. No momento que nós discutimos isso na comissão, eu até entendi a ponderação dos meus colegas vereadores. Ora, não se trata de criação, mas de oficialização. Eu me lembro de ter concordado. Mas eu quero ponderar aqui que não havendo uma lei de criação, é preciso haver uma lei de criação, ainda que o programa funcione desde 2007. Porque senão ele vai continuar sem uma lei que o crie. Mas ele já é contemplado no orçamento, nos orçamentos desde a época. Ah, ok. Então, como ele é contemplado no orçamento, ele não foi criado, na verdade. Acho que seria mais uma oficialização mesmo, Paulo. Mais ou menos, mas vamos lá, vamos por esse caminho. Continua em discussão a emenda. Em votação a emenda modificativa. Portanto, emenda aprovada por 13 votos. Somente essa emenda, coloco em discussão agora o processado como um todo. Em discussão. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhora presidente, eu só queria manifestar, destaco a importância desse processado para as políticas sociais em nosso município, destacando que nós aí, desde a legislatura passada, temos pontuado a importância de oficializar, né, pastor Valdir? Sempre houve essa atuação em nosso município, mas não havia aí
a forma legal, amparada aí através de uma lei municipal que permitisse ou constituísse aí a família acolhedora em Poços de Caldas. Mas ainda acho que precisamos pensar também não só na família acolhedora, mas também nas casas várias, que também ainda não foi oficializado por essa casa. Mas é um projeto importante, significativo, de uma política que vem sendo desenvolvida em nosso município e agora oficialmente passa a ser reconhecida através de uma legislação municipal. Continue a discussão. Em votação. Requerimento, processado aprovado por 13 votos. A segunda discussão. Nada mais consta, senhora presidente. Tribuna, vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, presentes nessa sessão, pessoas que nos acompanham pela internet, mais uma vez me manifesto aqui de forma alegre em ver a nossa casa cheia por 2 sessões consecutivas. Que coisa boa! Quem dera se isso fosse uma constante aqui no cotidiano desse legislativo. Então, independente de quem esteja, qual a intenção da presença aqui, é sempre melhor poder falar para várias pessoas que nos ouvem e não às vezes falar para essas cadeiras vazias, como geralmente acontece. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, eu inicio a minha fala somando forças a vários vereadores que aqui já se manifestaram a respeito daquela ocupação irregular na Avenida Alcoa. O secretário Zequinha estava presente aqui agora há pouco, não estou mais encontrando, nem o nosso amigo Chicão, que é o secretário adjunto. Eu já tinha conhecimento daquela ocupação, já tinha visto, mas, vereador Antônio Carlos, vem aumentando e numa velocidade que nós não temos mais controle. Essa casa já se pronunciou, vários vereadores já se manifestaram, acredito que é uma preocupação de todos, independente de situação ou oposição. Não sei o que o Executivo está tentando meios para corrigir, para correr atrás daquilo, mas algo precisa ser feito. O vereador Paulo Tadeu chegou a dar até uma ideia coerente de desapropriação daquela área, que seja, mas algo precisa ser feito. Aquilo já está tomando proporções ali que daqui um pouco, cada dia que passa vai se tornar mais difícil a solução para aquele problema. Outra situação, e aqui não poderia deixar de me manifestar, também aproveitando a presença do secretário Zequinha, sobre os ambulantes, Zequinha, que estão hoje aí de forma agressiva nas nossas ruas aí. Muitos pacificamente, do bem, vendendo coisas interessantes, agradáveis, mas outros já nem tanto, com uma postura de certa forma ofensiva e até desrespeitosa com o espaço público e com o Poços Caldense. Então, registro aqui o meu apelo para que a Secretaria, como já fez outras vezes também, proceda àquela ação, não sei como é que eu posso chamar, mas aquela ação mais eficaz e mais efetiva com relação a esses ambulantes que estão hoje ocupando nossas ruas e me parece que veio um volume grande dessa vez. Estão ocupando os nossos sinais com os artistas de rua, como eu repito, muitos bons, interessantes, agradáveis, porém nem todos. Acho que cabe um trabalho aí da Secretaria de Serviços Públicos. Também gostaria de registrar aqui a falta que está fazendo o administrador do cemitério, o Sr. Clóvis. Eu estive lá no cemitério recentemente, me parece que ele está afastado por problemas de saúde, diabetes, se eu não me engano. E eu confesso que eu nunca vi o cemitério no estado que se encontra. Tumbas abertas, ossadas
aparecendo. Eu tenho até fotos, Zequinha, depois eu posso te mostrar várias fotos. E eu não quis passar, não, como é de costume aqui, até porque dá uma impressão de sensacionalizar a situação. Só estou pedindo aí atenção por parte da secretaria, e eu não sei quem está lá como interino, para que fizesse ali uma ação também pontual e colocasse o cemitério novamente em padrões ali Posso fazer, se o senhor prefere que faça isso oficialmente, tudo bem, mas já registro antecipadamente aqui os meus lamentos a respeito da situação que hoje se encontra o cemitério. Eu acredito que o senhor já deva ter conhecimento disso. Muito do que a gente fala aqui, com certeza os secretários ou os ocupantes do cargo lá de confiança já têm ciência, óbvio, estão ali o dia todo, e não acredito que vocês, tendo ciência disso e tendo esse espaço sob a sua responsabilidade, concordem com aquilo, falam, não, está tudo bem, não está. Alguma coisa precisa ser feita e não foi feito talvez por algum motivo, ou porque não tem gente, ou porque não tem recurso, ou porque não tem tempo, mas precisa fazer, alguma coisa precisa fazer. Por último, senhora presidente, nobres colegas, registro aqui uma data que quase que passa despercebida. Hoje é o Dia Mundial da Água. No dia 22 de março de 1992, a ONU fixa esse dia como Dia Mundial da Água. E, infelizmente, os nossos meios de comunicação, as nossas redes sociais estão tão sobrecarregadas com os levantes políticos aí dos últimos dias, seja na esfera federal, estadual ou municipal, que muito pouco se registrou a respeito dessa importantíssima data, no meu ponto de vista. A água é um dos bens mais preciosos da raça humana, nós precisamos dela como primeira necessidade, mas infelizmente só lembramos de mencioná-la, de ovacioná-la no dia que nós não a temos, no dia que nós abrimos a torneira de nossas casas e não sair mais uma gota, aí a gente lembra que existe a falta d'água, mas enquanto nós ainda temos a fartura d'água, a gente se esquece dela completamente. Virou uma obrigação, né? E não a necessidade, não a primeira necessidade como deveria ser tratada. Apenas para registrar a data, para não passar em branco. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Tiago Cavelanha. Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, muito bom, né, ver a Câmara cheia novamente, né, senhora presidente? E a gente está aqui mais uma vez nessa tribuna, que é o nosso local, talvez, preferido, para poder falar das solicitações, dos anseios, das reclamações. Eu queria falar que hoje, ainda hoje, recebi uma reclamação da falta de fita para medir a teor de glicemia na Secretaria de Saúde. Pessoas estão passando dificuldades, é caro esse item, né, que é básico para quem tem diabetes. A Secretaria Municipal de Saúde diz que é uma responsabilidade do Estado e que somente talvez em maio é que essa providência será tomada. É muito tempo. Eu faço um apelo aqui de público à senhora secretária, a doutora Fátima Livorato, que resolva essa questão, porque a saúde não pode esperar. Mato, buraco, dá para esperar alguns dias ou mais. Mas esse item, eu acho que a prefeitura deveria agilizar e comprar ela mesma, que é o tipo de despesa que não é gasto, é investimento na saúde das pessoas. Assim como hoje recebi também uma reclamação, pastor Valdir, de que não há médico pediatra na região sul da cidade. Está faltando médico pediatra lá na região sul e nós temos aqui alguns moradores que estão confirmando aquilo que eu estou dizendo. Há essa falha que precisa ser corrigida. Eu queria também falar, né,
da formação da favela ali, eu já estive aqui, o vereador Tiago Cavelan, já apresentei requerimento, já foi discutido aqui, o líder do senhor prefeito se posicionou também com relação a esse fato. Só está crescendo, eu estive lá semana passada, só aumenta, infelizmente. Queria relatar aqui a preocupação de um pai cujo filho foi assaltado ontem, por volta de 5h30 da tarde, na luz do dia, em plena rua Mauá, no Jardim dos Estados, levando do rapaz tênis, documentos e tudo mais, e a situação realmente é preocupante nesse sentido. E queria mostrar algumas fotos aqui, para não perder o costume, de situações que a gente vive na cidade. Está aí o Complexo Turístico Véu das Noivas, né, que tem mato por todo canto. Tem até um parque infantil lá, o secretário Zequinha, olha só, está fechado, porque não tem condições de uso dentro do Complexo Turístico Véu das Noivas, né, que precisa realmente de uma remodelada, e essa placa que incomoda um pouquinho, né, o erro de português aí, atenção, pedras escorregadia. Nós estamos agora aqui na Estrada dos Pessegueiros, que eu estive lá alguns dias atrás. Essa estrada aí é a estrada municipal. Essa não é a estrada de Palmeiral, não, que daqui a pouco nós vamos mostrar também, está se tornando intransitável, assim como a estrada da Serra do Selado. Olha a situação que está isso aí, ó. No comecinho aqui na Vila Rica o asfalto está bom, mas lá perto da zona rural da Fazenda Barreiro é quase que impossível. Olha só, é buraco, cratera por todo lado. Nós apresentamos um requerimento nesse sentido, está realmente difícil, complicando a situação. Esse aí é o campo de futebol, lá ao fundo tem a sede do 100º Grupo Escoteiro, entre a garagem da prefeitura e o Country Club. É mato para todo lado. Isso aí um dia já foi local muito utilizado para a prática do futebol e hoje, infelizmente, sem condições. Vereador Lical, olha aí, estou mostrando com satisfação aqui, ontem nós comentamos aqui, o corte de uma vegetação ali em frente ao Jornal da Mantiqueira, estava quase que impossível do pedestre atravessar ali, o vereador Lical se posicionou aí, nós estamos mostrando aqui a realização do serviço. Né? Logicamente precisa dar uma pintura ali na ferragem para não deixar né, enferrujar muito. Isso aqui é uma situação da Escola Municipal João Pinheiro. Há um mês atrás a gente apresentava aqui um requerimento questionando quando que começaria a trabalhar a empresa contratada pela prefeitura. Estava desse jeito aqui. Hoje está assim. Sabe por quê, senhora presidente? O empresário Sebastião Nogueira, nosso amigo Tião Cascudo, foi lá com alguns funcionários na semana passada e resolveu o problema da Escola Municipal João Pinheiro. Agora as crianças lá já podem utilizar o parquinho, fazer atividade física dentro dessa escola que estava assim e agora está assim, graças a uma atitude cidadã do nosso amigo Sebastião Nogueira, Tião Cascudo. Olha aí que imagem bonita, a escola toda limpa por ação de um empresário que é cidadão pós-caldense. A gente tem mais que agradecer. Essa aqui, ó, é a estrada Poços Palmeiral, que foi, foi asfaltada na gestão do governador Antônio Anastasia. Alguns buracos começaram a aparecer. E aí está o trabalho do DR, cortando o asfalto e colocando a massa em cima. Aí não tem erro, vereador Rogério. Aí não é jogar piche no buraco, conforme acontece em Poços de Caldas, infelizmente, há muitos anos. Então é um trabalho que nós temos que reconhecer, aplaudir o DR. E aqui, a situação que nós fizemos um requerimento hoje, Parque Municipal Antônio Molinari, algumas pessoas que estavam lá ontem esperando pelo profissional da atividade física que, infelizmente, sumiu. Então faz falta, né? A gente vê que eles estão tentando ali se exercitar, mas sem o orientador fica difícil, né? Perde um pouco a qualidade. Esse aqui é o escadão, já conversei com o secretário José Muniz Alves, estava até falando com ele aqui, liga a rua Paraná com o bairro Santa Augusta. Aqui também, além do corte do mato, secretário, tem que fazer uma pintura também que está enferrujando, né? E as pessoas pedem ali providências para que tenham mais segurança na passagem de um lado ao outro. E aqui eu sei que é um serviço mais difícil, maior, mas eu espero, né, vereador Lical, na nossa região lá,
na Vila Elvira Dias e ali no Jardim Country Club, uma verdadeira floresta. Tem ali, ó, um rio, um córrego, melhor dizendo, que está totalmente assoreado e precisa de limpeza. Essa aqui é a cobertura, vereador Zezé Escaciotti e demais colegas, da quadra do Jardim Esperança. Sinceramente, eu não dá para entender essa obra, porque está diminuindo a quadra, mas de uma forma assim muito grande, muito intensa. A cobertura está dentro da quadra, gente. Não dá, o vereador Joaquim, você que é chegado no futebol também, olha só, aqui começa a cobertura. Sinceramente, eu não estou entendendo, né? Porque vai ficar bem menor do que é o tamanho oficial de uma quadra. Sem contar que essa obra já está enrolada já há bastante tempo, né? E a gente espera que tenha uma conclusão, mas, sinceramente, eu não acredito que vá servir para muita coisa, porque o tamanho da quadra, repito, ficou menor do que estipulam as medidas oficiais. É isso aí, muito obrigado e um bom final de reunião a todos. Muito obrigado à nossa equipe aqui, que nos ajuda com as fotos também. Obrigada, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Eu queria, antes de mais nada, dizer aqui, até a pedido de meus companheiros, que está sendo feito um trabalho de intervenção lá no cemitério, inclusive com a questão do cadastramento dos túmulos abandonados e já a limpeza ali das alamedas centrais. Queria também dizer a todos os vereadores, sobretudo as pessoas presentes, que eu não sei quais são os temas que serão abordados aqui, mas por mais desconfortáveis que sejam, por mais que a gente não concorde, vamos dar uma aula de civilidade, vamos dar uma aula de compromisso, vamos dar uma aula de democracia e dar a cada um dos vereadores que queiram se pronunciar o direito de falar o que bem entenderem, porque só assim a gente consolida a democracia. Intolerância não leva a nada. Queria dizer também que devo distribuir na semana que vem e os fatos que ocorreram durante a semana me fizeram rever uma posição inicial e distribuir um documento amanhã com o seguinte teor: vivemos tempos difíceis, marcados pela intolerância à diferença e pelo ódio a quem não pensa como senso comum. Todos conhecem minha história de luta pelos valores democráticos e pelo direito, hoje natural, de expressar o que se pensa. Nas últimas semanas, eu e todos os que defendem a preservação da democracia e as conquistas sociais dos últimos 14 anos, temos sido agredidos diariamente. Não posso concordar com quem propaga o ódio e, em nome de uma pretensa luta contra a corrupção, dissemina palavras de ódio e de escárnio contra todos os outros. No único dia em que reagi a esses ataques, fui novamente atacado. Nunca me dirigi aos manifestantes, de quem, embora possa discordar das motivações, jamais tripudiarei em nome da democracia. Dirigi-me a quem popularmente chamados de coxinhas, propaga discursos de intransigência e não consegue recepcionar com respeito a opinião alheia. Nisso, minha postagem foi bem clara. Ainda assim, a quem ouviu dizer alguma outra versão, ou aqueles que realmente se ofenderam, com a mesma coragem que enfrentam momentos difíceis, inegável coragem, peço desculpas. Não foi minha intenção. Minha história com o povo de Poços de Caldas já tem quase 50 anos. Amo essa cidade e seu povo. Nem os tempos de cólera e nem a dissimulação de quem quer faturar em cima de uma reação minha tirarão isso de mim. Se eu soubesse que o desdobramento seria a agressão à comunidade negra, jamais teria postado e teria pedido desculpas no dia seguinte.
Sei que hoje o Conselho da Igualdade Racial protocolou um ofício aqui que foi lido. Sei que há uma entidade que preferiu não fazê-lo por entender que é uma manifestação partidária. Ela pretende fazer algo mais amplo, que vá na direção de todos, e não apenas alguns que estão naquele site. Certamente fará como uma entidade que já até fez um boletim de ocorrência por injúria racial. Mas quero dizer a todos que não vou explorar isso politicamente, porque tenho a mais absoluta certeza que eu não preciso buscar brilho de ninguém. Por menor que seja o meu, eu me contento com ele. Passo agora a falar sobre o Dia Internacional contra a Discriminação. Começo com uma frase do grande Malcolm X. Você não pode odiar as raízes de uma árvore. Então, não odeie a árvore. Kofi Annan, secretário-geral da ONU, diz: a ignorância e o preconceito são servas da propaganda. Nossa missão, portanto, é enfrentar a ignorância com conhecimento, a intolerância com tolerância e o isolamento com a mão estendida de generosidade. Racismo pode, vai e deve ser derrotado. O dia 21 de março é considerado o Dia Internacional contra o Preconceito. Mas eu acho que todo dia deveria ser de combate à discriminação. Porque a cicatriz da prisão é para sempre. A chaga do arrasto não se contém nos olhos de terror. Porque a vida negociada carrega o fardo da mercadoria. Porque o horror dos cargueiros humanos é a insônia de hoje. Porque ainda ecoam os gritos de filhos apartados das mães. Murmuram ainda como fantasmas as famílias destruídas. Ainda correm lágrimas como córregos nos porões sórdidos da humilhação. Ainda doem no corpo o chicote e o eito infinito. Ainda roncam as vísceras de indiferença e fome. Presentes ainda os sons sanguinários das chacinas dos quilombos. Passado e presente de injúria ainda povoam jornais e faces. Grita a iniquidade de uma abolição incompleta. Rebelam-se os joucândidos ante a opressão arrogante. Perambulam as memórias dos abandonados, tratados como vadios. Avulta-se a vileza das desigualdades não resolvidas. Mas, felizmente, senhoras e senhores, soam os cantos de liberdade, porque negra é a raiz da liberdade. Com a palavra, a vereadora Regina Maria Soares Patagini. Gostaria de cumprimentar a presidência, o vereador Paulo Eustáquio, nosso secretário, vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet. Eu gostaria, primeiramente, de fazer aqui uma manifestação em relação ao Dia da Água, Dia Mundial da Água, mas num foco diferente, num foco do quanto a água é importante, é fundamental, é vital, em vários pilares, em vários vieses, mas também no emprego. Hoje, uma manifestação da ONU dizendo que 78% dos empregos estão dependentes dos recursos hídricos. 78%, porque envolve praticamente, osmoticamente, toda a sociedade. E que, pasmem, 1,5 bilhão
de pessoas no mundo ainda não têm acesso, seja a quantidade, seja a qualidade. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Nós, como agentes políticos, cada um com a sua bandeira, agregando valores, temos que buscar políticas públicas, vereador Lical, urgentíssimas, para mitigar a questão da água. Como bem disse aqui o vereador Tiago Cavelanha, que muito bem lembrou o Dia Mundial da Água, o que seria? Nós só damos importância quando falta água, ou quando existe aí uma alteração da qualidade da água. Então, diante desses números, aqui já divulgados pela ONU, eu quero que fique aqui uma reflexão para que todos nós possamos estar pensando em políticas públicas que realmente venham a mitigar o que hoje nós acompanhamos em relação à água no mundo, em todo o mundo e no Brasil. Lembrando também que a captação de água desde os anos 80, de água doce, aumentou apenas 1%. Apenas 1%, vereador Joaquim. Então, quis trazer esses números hoje aqui na tribuna para que nós possamos refletir. Dizer também que eu tive a oportunidade essa semana, esse final de semana, de participar da Conferência Nacional de Cidades, promovida pelo meu partido, pelo PPS, na cidade de Vitória, Espírito Santo, e também pela Fundação Astrogildo Pereira. E digo aos senhores que eu fiquei muito impressionada com o nível de discussão, tinha ali mais de 1000 pessoas, em que nós fomos discutir as políticas públicas das cidades. E depois, nós fomos convidados pelo prefeito de Vitória, que é o Luciano Rezende, também do meu partido, do PPS, para fazer um tour pela cidade, inclusive pelos bairros. E aí eu comecei a observar como que nós temos que realmente, aquilo que é bom, nós temos que copiar. Não é, pastor Valdir? Nós temos que ter a humildade de copiar, de fazer um benchmark, como diz os expertises no assunto, em relação àquilo que é bom. E aí, vereadora Maria José, eu não vi redutores em Vitória. Não vi redutores. Aí eu falei com o Luciano, Luciano, não tem redutor em Vitória? Ele falou assim, não tem, Regina. Por quê? Porque nós temos que trabalhar a educação no trânsito. Nós temos que fazer medidas para educar as pessoas, para que nós não precisamos ter redutores. Não tem, a cidade de Vitória não tem redutores. Aí uma coisa que eu observei também na cidade de Vitória é que eu vi a cidade muito iluminada. Nos bairros, nós chegamos a adentrar à noite, nessa visita, nesse tour pela cidade. Antônio Carlos, cidade clara, trocado todas por lâmpadas de LED, e, se não me engano, é de vapor a mercúrio, uma coisa assim. Cidade clara, porque a Vitória era considerada uma das cidades mais perigosas, uma das capitais brasileiras mais perigosas para se viver. Hoje, esse índice caiu muito. Uma das ações foi a iluminação. Sabe uma outra ação que eu achei interessante? Muito interessante? Tem lá uma instituição do município que se chama Escola da Vida. Interessante, vereador Zé Maria, você não vê pela cidade andarilhos. Porque a Escola da Vida, que é um projeto que eu achei fantástico, ela absorve essas pessoas. Porque as pessoas têm o direito de ir e vir, mas não o direito de permanecer na rua. Então, eu achei muito interessante. Sabe uma outra coisa que eu achei interessante? São políticas públicas construtivas. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que construir políticas públicas. Botão do pânico. Interessante. Hoje, as mulheres que, infelizmente, ainda sofrem os agravos e agressões dentro do seu lar, que é a maioria dos casos, não tem condição, vereador Maria José, de quando está lá sofrendo,
seja assédio moral, sexual, agravos à sua integridade física, moral, espiritual, mental, de acionar e pedir ajudas. Então, elas têm um aparelhinho, tipo um iTalking assim, que elas acionam, chama botão do pânico. Então, eu fiquei muito impressionada com esses projetos que Vitória, hoje, já implementou na cidade. Então, só para trazer mesmo aos senhores que tem coisas que a gente sabe que a política, ela tem que ser nesse patamar, construtiva, discutida, porém, construtiva sempre. Bom, gostaria aqui, por uma questão de coerência da minha parte, e aqui estou falando como vereadora Regina Cioff e como cidadã Regina Cioff. Quero aqui tirar a roupagem de presidência da Casa desse Poder Legislativo. Como eu me manifestei a semana passada aqui, em relação ao que houve a postagem do vereador Paulo Tadeu, eu tive a oportunidade de dizer a ele que eu havia ficado triste, assustada, e cheguei até a perguntar ao vereador Paulo Tadeu se teria sido ele mesmo, e nós tínhamos conversado antes. Nós havíamos conversado, né, Paulo? Eu não poderia também dizer da minha indignação, porque nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Não podemos, na vida, ter 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que ter equilíbrio nas nossas atitudes, nas nossas posturas. Liberdade sempre, democracia sempre. Mas, a partir do momento que nós começamos a faltar com o respeito, seja com qualquer pessoa que seja, qualquer grupo que seja, qualquer etnia que seja, qualquer raça que seja, aí nós começamos a perder totalmente a razão. Então, quero deixar aqui consignado, hoje também, por uma questão de postura minha, de fórum íntimo meu, a minha indignação pela postagem do vereador, do grupo do vereador Marcos Tadeu Sansão, se foi... Não, bom, quero deixar a minha indignação, retirando, então, pela postagem, talvez o vereador, assim como eu disse ao vereador Paulo Tadeu, talvez o senhor tenha a sua explicação aqui na tribuna, pela postagem em relação a esse triste episódio, porque isso não agrega nada, não leva a nada, não constrói nada, e nós não podemos continuar aqui nesta casa com esse tipo de situação, que nós temos que achar o equilíbrio, a razoabilidade, para resolvermos essa situação de uma forma democrática, com atitude e leal. E a mesa diretora desta casa, que tem que primar pela disciplina, e tem que começar da própria mesa, pela disciplina, pelo respeito, nós temos que conversar, vereador Marcos, vereador Paulo Tadeu, juntamente com a mesa diretora, para que nós possamos entrar novamente na razoabilidade, no equilíbrio, e principalmente que nós temos muito trabalho pela frente aqui, muito trabalho esse ano. Nós não podemos somente ficar pensando, eu sempre digo isso, em eleição. Nós temos que pensar que nós temos que produzir em nome da população de Poços de Caldas, porque é por isso que nós fomos eleitos por 4 anos. Não podemos esquecer. Então, fica aqui também a minha manifestação, assim como eu me manifestei a semana passada, eu não poderia faltar com a coerência da minha postura e da minha opinião. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Regina. Com a palavra, Maria José Escanciotti. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet. São momentos difíceis que passamos. Passamos no Brasil, passamos no Estado, passamos em Poços de Caldas. Muitas palavras foram ditas aqui, não é? De termos o cuidado, o respeito, a atenção, mas as coisas estão sendo levadas para um lado aonde os grupos fazem enfrentamentos e nós viramos a cara, porque nem cumprimentar, muita gente não está se cumprimentando quando vem aqui. Boa tarde, boa noite.
Por quê? Temos cor para falar isso? Temos de ter o quê? Uma base, humanidade. Só isso, basta. Nós somos humanos. E que as coisas que foram faladas pela Regina, pela vereadora Regina, que realmente têm de ser colocadas, têm de ser posicionadas. Que o vereador Paulo Tadeu escreveu, a participação, que este grupo, inclusive, é um grupo que anexa as pessoas, não é? Então, vamos também dar essas respostas todas, porque como Câmara, porque não é o Sansão, o Jonei, a Zezé, somos os vereadores, porque não adianta depois nós ficarmos salvando só naquele que nós votamos, ou aquele que eu acho que é o mais correto de todos, ou a mais correta de todas. Não adianta. A política tem de ser base de respeito, sim, e de cuidado. E por isso aqui, eu inclusive, também falando um pouquinho sobre a água, bom lembrar da água transparente, a água recurso que virou bem, bom falar da água que flui, da água que contorna quando vem a pedra na frente, da água que mata a sede, da água que põe a comida na nossa mesa, porque nós precisamos nos lembrar, porque nós somos água, o ser humano é água, maior parte do nosso corpo. Então nós precisamos dela, como de ninguém. E a nossa atenção tem de ser voltada mesmo. Falar que é o Dia Internacional da Água, e nos desviarmos, não pode. Nós voltamos. O que está acontecendo? Como estão as águas em Poços de Caldas? Como estão as nascentes em Poços de Caldas? Onde estamos captando? Nós tivemos inundação, tivemos audiência. A água precisa voltar sempre, todos os dias, ao nosso debate. Que pena que a servidora não pôde estar aqui também falando, doutora Regina, sobre a questão das compras da prefeitura, porque de uma resposta que foi dada aqui do vereador, Paulo Tadeu, sobre as compras, e que foi passada aqui para casa, eu gostaria que fosse explicado, estou fazendo um pedido, porque na lista 1 de compras ou de materiais de consumo, existem 25 crechas para as quais são disponibilizadas 80 amaciantes de 2 litros. Mas tem a lista 4, que tem uma CEI, porque só elas só podem receber. E para ela é disponibilizado 100 amaciantes de 2 litros. Então, as coisas precisam ser explicadas. A gente vir aqui e se posicionar e nos falarmos do dinheiro público e da necessidade de explicação, não é ir atrás de ninguém, nem com um ferro e fogo, não. É porque muitas dessas coisas nós não temos a informação, como a população às vezes não tem. E por último, eu deixo aqui os meus votos de uma feliz e santa Páscoa a todos. Eu deixei um recado para os meus alunos, quando saí, como vocês sabem, sou professora aqui da universidade, e nós paramos essa semana, até por conta de um posicionamento já tradicional da universidade. E falei, olha, meninos, a minha Páscoa é só uma. Acordar, nós acordamos todos os dias. Que bom. Mas renascer, senhores, é se fazer melhor de um dia para o outro. Que nós possamos caminhar para esse melhor de cada um de nós nos respeitarmos, mesmo que sejamos em diferentes posições. Porque o mundo sempre vai ser assim. Porque Deus nos deu a coisa mais preciosa de sermos humanos, livre arbítrio. Escolhamos. Feliz Páscoa a todos, feliz Páscoa a todos os assessores, a toda a casa aqui, e um santo renascimento em todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Maria José. Com a palavra, o vereador Joaquim Sebastião Alves. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente,
e quem nos assiste pela internet. A minha vinda aqui hoje é para agradecer. A gente, quando cobra, e quando tem que agradecer, vamos agradecer também. Eu quero aqui fazer um agradecimento ao Maurício Cato da Silva, que é o diretor-presidente interino do DME. Aqui, ó, 3 indicações que eu fiz essa semana e já mandou a resposta para mim que vai tomar providência. Isso é importante, isso é o trabalho do vereador, isso que engrandece o vereador. E, no sábado, eu estava indo na chácara Poços de Calda, um vazamento enorme de um esgoto correndo pela Avenida Venceslau Braz. Os carros passavam, jogavam esgoto dentro dos outros carros. Aí me chamaram lá, eu fui lá, liguei prontamente para o Gilson do DEMAI. Nem, sinceramente, tenho o telefone do Gilson, mas nem sei qual que é o cargo dentro do DEMAI, mas uma pessoa super atenciosa. Falou, não, Joaquim, pode deixar que eu já vou ver isso. Fui lá na minha chácara, tratei dos cachorros lá. A hora que voltei, o DEMAI já estava lá arrumando, tirando aquele esgoto que estava correndo a céu aberto. Aí os pessoal lá, os comerciantes falaram, mas nós ligamos lá, não conseguimos falar, tem que ser um vereador pedir para vir. Eu falei, não, isso aí, vocês têm o mesmo poder meu. Vocês pagam as contas de água, pagam tudo demais, vocês têm o mesmo direito, dependendo das pessoas que vocês falam. E eu quero agradecer aqui de coração o Gilson mesmo, e o Maurício também, que está lá de interino, pessoas excelentes que nos dá quando a gente pede as coisas, nos dá as respostas corretas. E fazer também aqui um agradecimento à Secretaria de Serviços Públicos pelo belo plantio de árvore que foi feito lá na Venceslau Braz. Bonito, vai ficar bonito nossa cidade na entrada ali. Do lado de baixo do Ceasa, ali do lado do Ceasa tem um local lá que não tinha uma árvore sequer, foram plantadas muitas árvores. Isso parece que foi uma compensação de uma empresa. Eu quero agradecer também, porque eu tenho passado lá e muita gente, quem está vindo de ônibus, o pessoal fala, plantaram umas árvores que quando tiver grande vai ficar muito bonita. Mas temos que cuidar também, né, gente? Plantar lá e deixar, vamos cuidar. E importante que a nossa cidade fique bonita, que é uma entrada da cidade. E agora esperamos que a tão sonhada por todos nós vereadores, que seja feita a recapeação lá da Venceslau Braz. Como eu, o vereador Lical, fomos lá em Pozalé conversar com o superintendente do DENIT, ele nos prometeu que sai aquilo que nós falamos aqui, buscar forças políticas em Brasília, em Belo Horizonte, é o que falta para nós aqui, o deputado federal, o deputado estadual. Me sinto um pouco traído porque trabalhei para um deputado federal aqui, teve bem voto aqui em Poços, mas a gente não consegue falar. Então, a importância, nas próximas eleições, gente, da gente ter um deputado estadual, 1, 2, 3, quantos for, estadual ou federal, para a gente ter voz na cidade, porque realmente buscar de outros lugares, de outras pessoas que não é da nossa cidade, é difícil. Viu? O Tiago falou aqui do cemitério, eu estive lá no cemitério, agora eu fiquei sabendo que o Jerônimo, que está lá cobrindo, o seu Clóvis está de licença médica, o Jerônimo foi para lá para dar uma retaguarda lá. Eu senti uma melhora dos outros tempos que eu fui lá, Tiago. A gente tem ido, infelizmente, nós vereadores temos que ir em velórios, e a gente sempre está lá no cemitério. Eu senti uma melhora lá no cemitério. Não sei se você tem toda a razão de cobrar, mas, e aí conversando com o Geraldo, fiquei sabendo que ele que está fazendo a parte lá do Clóvis, e que futuramente vai melhorar muito, e que inclusive estão mandando para as pessoas que têm túmulo lá e arrumar os túmulos também, né? Porque não é o município fazer esse tipo de coisa lá. Então, tenho certeza, o Geraldo está aqui, pedir empenho mesmo, Geraldo, tá? Porque realmente ali é um local que a gente tem que ir e sentir-se um pouco, a gente já vai triste, né? Porque a gente está enterrando um ente querido, um amigo querido, então, da ver aquela sujeira, aquelas coisas, a gente fica mais deprimido, fica triste, né? A família, a própria família da pessoa que está sendo enterrada também, e fica chato. Mas eu quero também fazer um agradecimento aqui, ao seu Carlos Lúcio, o secretário adjunto de obras. Liguei para ele ontem, seu Carlos, estou preocupado com o desmoronamento que está lá na área verde do Parque Pinheiros. Estava ele e o secretário Aldo, na porta da prefeitura. Não, amanhã, vamos marcar uma hora para a gente ir amanhã lá. Marcou, foi lá hoje, já viu, falou, não, isso aqui está precisando mesmo de uma intervenção urgente aqui, pastor Valdir, porque lá o desmoronamento está muito forte, já está chegando na rua. E hoje eu estive cedo lá, bem na hora que nós estávamos lá, as professoras da creche
estava passando com as crianças. Tiveram que passar no meio da rua, porque não tem mais a calçada. As criancinhas, tudo com a mãozinha dada assim, eu falei, nossa, que lá, eu falei, não é possível, né? A gente tem que... Então, tenho certeza que pedir ajuda aqui para o nosso Paulo Tadeu também, que pedia ao prefeito, o prefeito também já sabe da situação, que nos ajude lá, porque realmente está precisando que essa obra seja feita. Eu acredito que não seja uma obra muito cara, não. É uma obra barata, que vai beneficiar muito a população lá, principalmente as crianças perto da creche que passa ali, evitar acidentes, né? Porque nós temos que trabalhar aqui em prol da população, ainda mais que as pessoas mais carentes, as pessoas que usam esse local que vão passar, né, para evitar acidente, porque é tão feio quando acontece algum acidente, aí a cidade fica mal falada, nós vereadores ficamos mal falados, os vereadores não fazem nada, eu sofro lá na pele isso, não reclamo não, porque quando a gente é um agente público, a gente tem que sofrer mesmo, pessoas têm que clamar da gente mesmo, eu só sinto quando a gente fala que a gente não faz nada e a gente faz, né, a gente faz, e fica falando, o vereador mora aqui no bairro, não faz nada, a situação está aí, mas isso não me afeta não, porque o que é importante é a consciência da gente que a gente está trabalhando, como todos nós que trabalhamos, né? Se vier aqui pedir as indicações, os requerimentos que nós fazemos, todos nós trabalhamos. Mas faz parte da política, a gente não pode ficar chateado não. E aí você tem que dar mais força para a gente trabalhar e para ter uma cidade melhor, né? E eu quero desejar também a todos uma feliz Páscoa, para todo mundo aqui, nossos representante aqui, os vereadores todos, em nome da senhora, doutora Regina, todos os vereadores, uma feliz Páscoa, né? E que a gente se atente muito, gente, porque hoje está muito difícil, alguma coisinha que a gente fala. Então, vamos, aqui falando aqui, não sou nenhum conciliador, não sou nada, mas vamos atentar dessas coisas que a gente fala, ou principalmente Facebook, eu não sou adepto a isso de jeito nenhum, não tenho... Eu respondo aí no Facebook, o que me manda para mim, eu não tenho WhatsApp, porque eu acho que isso aí tem coisas que a gente tem hora que compartilha, que machuca o coração de muitas pessoas. Vamos evitar esse tipo de coisa, para nós termos aqui uma casa unida. Eu não sou mais corregedor, mas eu quero que ninguém seja prejudicado. Queremos que terminou o nosso mandato, todo mundo saia amigo, todo mundo... Porque é tão triste quando a gente recebe alguma coisa de corregedor. Quando eu fui corregedor, eu recebi de amigo. A gente fica triste, porque talvez a gente tenha que tomar uma decisão. Quando a gente tem que tomar uma decisão que é em prol do vereador, que o vereador realmente não cometeu aquilo, a gente fica aliviado. Mas é triste, porque talvez tem que tomar uma decisão mais assim, contra o vereador. Eu acho que eu não gostaria de passar por isso, não. Eu acho que ninguém de nós gostaria de passar. Muito obrigado. E um feliz Páscoa a todas as nossas trabalhadoras aqui da Caixa da Câmara, né? Porque essas meninas que valem ouro. Sem elas, nós não somos nada aqui. E os homens também, né? Com a palavra, o vereador José Maria. Chega mais perto. Senhora presidente, meus colegas vereadores, público presente e a quem nos estiver ouvindo. Hoje eu acho o assunto principal que me traz aqui como se fala, é um lamento e um alerta. Há muito tempo eu venho lutando por isso. Eu acho o maior aliado da água são todos nós, que grande parte do nosso corpo faz parte dela. Ou seja, ela faz parte do nosso corpo. Mas o grande aliado mesmo que ama a água são os bombeiros. Estou falando isso porque é o seguinte, eu gostaria de ter um filme aqui que não deu tempo de pegar, mostrando a luta dos nossos bombeiros quando pega fogo na Serra São Domingos. E todos sabem que o inimigo principal da água é o fogo. Não podemos mais ficar enxergando todos os anos esse desmando desse fogo nessa serra, prejudicando a fauna, a flora e secando o pouco de água que ainda temos aí. Olha, gente... Eu vou apresentar semana que vem, mais uma vez, que eu venho no longo desses anos, fazendo indicação, mostrando, pedindo. Agora, eu quero saber quem são os verdadeiros responsáveis, porque sempre a desculpa que me dão, que é o meio ambiente que não permite. Mas será que o meio ambiente, esses responsáveis, permite todos os anos que esse incêndio continue matando nossos pássaros, nossos animais e contribuindo para secar a coisa que nós mais temos de precioso aí, que é a água? Então, a semana que vem eu apresento essa. Peço desculpas, mas eu tenho que alertar, porque está
estamos no outono, saímos do período já de muita fartura de água, que foi a enchente das goiabas, né? Agora, logo, nós vemos tudo seco aí e vamos ter força e fazer força para que não tenhamos mais aquela cena de todos os anos aí parecendo um vulcão. Olha, desejo a todos uma boa Páscoa e o meu recado hoje é só isso. É um alerta e um lamento. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador José Maria. Com a palavra o vereador Rogério Carrilho. Senhora presidente, senhora vereadora, vereadores, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, eu queria aqui fazer uma saudação ao secretário de Serviços Públicos, meu amigo, companheiro Zequinha Muniz, saudar também aqui, estive olhando aqui, a Augusta, presidente do Compirê. O que me traz hoje na tribuna, embora tinha alguns assuntos que gostaria de, mas tenho tempo para tratar depois, seriam dois assuntos. Um, a presidente já deu um encaminhamento necessário à Comissão de Justiça a respeito de uma resposta de um requerimento que eu acho que merece uma atenção especial desta casa. Não poderia deixar de dizer também a respeito do Dia Internacional da Água, né? Todo mundo sabe da importância e já foi aqui mencionado por aqueles que me antecederam. Mas eu gostaria de tratar de um assunto que, digo para vocês, que gostaria de não ter que fazer esse discurso aqui. Gostaria de poder estar aqui realmente tratando das coisas corriqueiras do trabalho legislativo. Primeiramente, eu queria dizer que no dia 21 de março, ontem, se comemorou o Dia Internacional pela Eliminação da Discrição Racial. Esse dia, aí eu tenho que ler aqui porque é um histórico. Esse dia, essa data, foi instituída pela Organização das Nações Unidas em memória do massacre de Shefferville, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, em 21 de março de 1960. 20 mil negros protestavam contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação, especificando os locais por onde eles podiam circular. Isso aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão e o saldo desta violência foram 69 mortos, 186 feridos. Nesta mesma data, no ano de 2003, foi criada a Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial, no âmbito do governo federal, com finalidade de formular, coordenar, articular as diretrizes para a promoção da igualdade racial no Brasil. Nesses 13 anos de existência, vereador Paulo Tadeu, de implementação de políticas públicas de promoção de igualdade racial, é possível identificar muitos avanços para a população negra brasileira. Entre eles, a redução da pobreza, a ampliação do acesso à universidade e ao mercado de trabalho, além do esforço, além do reforço a mecanismo de denúncia do racismo. Essas ações no Brasil, essas ações afirmativas, Augusta, entregam uma agenda de combate à herança histórica de escravidão, segregação racial e racismo contra a população negra. Pobreza extrema entre a população negra nesses 13 anos caiu 72% entre 2003 e 2014. Um dado significante. Cotas no serviço público geraram mais de 3 mil vagas em todo o Brasil. Ação afirmativa que pretende gerar igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Isso graças a essa política. Em 3 anos, 150 mil negros ingressaram em universidades por meio de cotas. Esses são os avanços dessa política. Mas eu não poderia deixar de abordar o fato que já foi motivo de um ofício do Compirê a essa casa. Não poderia deixar passar. Primeiramente, porque várias pessoas me procuraram, também, semelhante ao que aconteceu aqui
na semana passada, onde muitos aqui usaram a tribuna, dizendo que foram abordados por pessoas, eu fui também. E acho que merece realmente fazer um comentário. Todos nós sabemos da força das redes sociais, das mídias sociais. A força que ela tem, a penetração que ela tem. Essa força de mídia está colocando os meios de comunicação estabelecidos no país, hoje com a pulga atrás da orelha. Porque a força das mídias sociais, ela é tempo real. Você coloca aqui, sai ali, acabou. Não precisa esperar o Jornal Nacional, não precisa esperar jornal nenhum para saber das notícias. Elas acontecem. Mas o que me causou estranheza foi realmente, quando me vieram falar, e eu tive a oportunidade de entrar no Facebook e ver aquilo que eu desejaria não ver e não ter que estar abordando aqui, pastor Valdir. Criaram uma página no Facebook, Paulo Tadeu vai ter que comer a grama que nos ofereceu. Ao acessar essa página, realmente eu não pude crer que aquilo era verdade, que aquilo estava acontecendo. Mas está ali, é um fato consumado. Me chamou profunda atenção alguns pontos que eu gostaria de elencar aqui. Primeiro, quando fui ver o grupo, um grupo fechado, e nesse grupo, eu não sou um expert de internet não, mas me parece que em grupo fechado, ou você pede para entrar e tem que ter uma aceitação, ou se você recebe um convite, você aceita para entrar. Não tem jeito de colocar alguém sem o consentimento. Não entendo, tem gente aqui dizendo que não entendo, não sou eu que tenho que avaliar se é assim ou se não é. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi a descrição da finalidade dos membros do grupo. Prestem atenção. Estamos juntando pessoas que participar da manifestação para entrar com processos individuais contra Paulo Tadeu. 3 pontinhos. Se quiserem processá-lo também, não tem custo algum. Se juntarmos diversas ações contra ele, ainda que não perca, mas vai ter que gastar dinheiro e tempo se defendendo. Não vamos deixar barato. E aí, gente, uma frase dura, pastor Valdir. Olha o cinismo deste cancro da sociedade. Rapidamente fui procurar o que significa cancro. Câncer. Quem de nós já não conhece alguém, ou conheceu dentro da família alguém que sofreu dessa doença? Eu não posso acreditar que qualquer pessoa que não esteja motivada pela intolerância poderia dizer que alguém é um cancro ou desejar isso a alguma pessoa. Não consigo estabelecer na minha linha de raciocínio alguém poder fazer isso. Outra coisa foi ver nos grupos, nas pessoas, que nós temos 2 colegas dessa casa, membros desse grupo, pessoas com vida política na cidade, me parece que advogados, me parece que tem até magistrados. Isso causa estranheza, isso me deixou profundamente entristecido. Mas o que mais me chocou foi com a imagem que os membros do grupo usaram para ilustrar o seu objetivo, colocando uma pessoa da raça negra de 4, comendo grama. Acho que a disputa política, ela acontece, mas eu acho que não podemos chegar aos extremos das coisas, de maneira nenhuma. Nos discursos aqui, até agora realizados, eu me faço referência da semana passada, a vereadora Regina, presidente dessa casa, a maioria se inscreveram e mostraram indignação com uma postagem. E hoje, até agora, somente Vossa Excelência se manifestou também mostrando indignação com um fato de internet. Eu gostaria de pedir ao Celso, que eu quero terminar a minha fala, que o senhor colocasse. É esta página que estava escancarada na internet. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, avalia a prática de racismo como crime inafiançável, imprescritível, sujeita à pena de reclusão,
Em seu artigo 3º, o texto constitucional eleva a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, como um dos objetivos fundamentais da República. O praticante do racismo tem uma lei específica, Lei 7.716 de 89, age com o intuito de menosprezar e inferiorizar de forma genética determinado grupo étnico, raça, cor. Não há um destinatário específico. Eu gostaria de terminar a minha fala dizendo o seguinte: eu quero reafirmar o compromisso do meu mandato de vereador em apoiar toda e qualquer organização dos movimentos sociais e principalmente a todas as políticas públicas de igualdade racial, do qual sou radicalmente a favor. Deixo aqui o meu abraço e solidariedade à comunidade negra de Poços de Caldas e de todo o Brasil. O racismo é crime. Fora o racismo, viva a igualdade racial. A luta continua, companheiro. Obrigada, vereador Rogério Carrillo. Por favor, vereador Jonei Eiras. Senhora presidente, vereadora, vereadores, demais senhoras e senhores. Ontem foi dia 21/3, dia dos portadores da síndrome de Down. Pessoas essas que têm uma condição genética sem uma causa desconhecida, onde as pessoas têm algumas características físicas marcantes, olhos, linhas da mão, hipotonia, ou seja, musculatura flácida, deficiência intelectual. O Dia da Consciência, que foi ontem, sobre a síndrome, para alertar a população que são todos iguais em todos os setores, pois são cidadãos comuns, com direitos e deveres pertinentes ao ser humano. O Brasil vem desenvolvendo eventos nesta data com muito dinamismo. Bom, eu não poderia deixar de passar também aqui, que a semana passada eu usei essa tribuna, e vou dar continuidade na questão pertinente. Vim para explicar a todos sobre algo que eu estou sendo acusado. Ontem, dia 21/3, tive conhecimento que fui representada na Corregedoria da Câmara por participar de cunho racista. Quando soube disto, procurei verificar de onde viria tal acusação, já que, como todos sabem, racismo é uma coisa que não me pertence, e então descobri que fui inserido em um grupo no Facebook onde tinha como foto uma senhora negra comendo capim. Quero dizer a vocês que eu não tinha conhecimento dessa minha inserção em tal grupo. Fato é que não há nenhuma interatividade da minha parte nesta página. Assim como todos os vereadores, sou pessoa pública, sou marcado diariamente em posts, páginas, inseridos em grupos que muitas vezes nem visualizo, como ocorreu com esse fato, e que provavelmente já aconteceu com muitos de vocês, que foram inseridos em grupos de WhatsApp, Facebook e demais redes sociais sem a devida permissão. É de se notar que em tal página existem muitas pessoas inseridas, dentre elas outros representantes de órgãos da nossa cidade, e nem por isso apoio o racismo, apenas estão ali inseridos. Quem me conhece sabe que, antes de respeitar a igualdade prevista na nossa lei, respeito a prevista na lei cristã. Para mim, somos todos irmãos, e por isso não admito qualquer ato discriminatório. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, a qual
não aprovo nenhuma manifestação ou ato desumano, seria incoerente da minha parte presidir tal comissão e agir da forma que alegaram. É nítida que a intenção nessa denúncia descabida é apenas desviar o foco do desrespeito praticado contra a oposição quando fomos citados. Encerro e reafirmo minha manifestação, que não partilho e não compartilho com nenhum posicionamento racista ou discriminatório, e que a justiça irá prevalecer, tomando a clara e transparente toda essa situação. Feliz e abençoada Páscoa para todos. Muito obrigado. Vereador, obrigado, vereador Jonei. Vereador Flávio Faria. Vereador Flávio Faria. Senhora presidenta, vereadora Maria José, vereadores, os demais presentes, eu inicio a minha fala manifestando aqui novamente a nossa preocupação e a nossa defesa aqui em relação à questão da Unacom. Nós sabemos da importância desse projeto que foi anunciado na legislatura passada e pelo governo do Estado anteriormente, na qual se estaria construindo na região sul da cidade o Hospital do Câncer. Lamentavelmente, isso não aconteceu. Posteriormente, foi viabilizado no entorno da Santa Casa a construção ou ampliação da Unacom. 2 contratos assinados no montante de 10 milhões de reais. Esses contratos foram cancelados o ano passado para posterior assinatura de um contrato no valor de 16 milhões de reais. E nós aqui continuamos insistindo para que se possa, de fato, efetivar essa importante obra que foi lançada no governo estadual passado, através de um convênio com o Hospital da Santa Casa, mas, lamentavelmente, não se tornou uma realidade para o nosso município e para os 80 municípios da região que trazem aí os seus cidadãos para ser atendido no Hospital Santa Casa, na unidade Unacom, em Poços de Caldas. Então, nós estaremos apresentando novamente, na próxima semana, um requerimento para buscar informações como anda essa tratativa junto aí ao governo do Estado dessa importante obra para nós. Eu queria também manifestar aqui, em relação às manifestações dos professores, a semana passada. Os professores, foi uma manifestação nacional, onde os professores aí estavam reivindicando o cumprimento da lei federal, da lei do piso, a lei 11.738, uma lei que estabeleceu um piso nacional e também estabeleceu que 1/3 da jornada dos professores deve ser cumprida fora da sala de aula. Nós sabemos aí que se começou uma discussão em 2013, acabou se enviando um projeto para essa casa o ano passado. Esse projeto não tinha anuência do servidor público municipal que atua na educação, tanto que o Executivo reconheceu e esse projeto foi retirado da Câmara Municipal e nós esperamos que se possa, de fato, dar uma resposta para a categoria dessa importante ação que foi aí viabilizada pelo governo federal, na valorização do professor, e nós precisamos, sem dúvida alguma, fazer adequação no município de Poços de Caldas. Também manifestando aqui em relação ao Dia Mundial da Água, destacando, sem dúvida alguma, todos aqui que me antecederam manifestaram a importância da questão da água, destacando que se iniciou as obras da Estação de Tratamento de Esgoto de Poços de Caldas, da ET 1, do Córrego Dantas. Torcemos para que essa empresa também vá até o final, porque tivemos 2 empresas aí que, lamentavelmente, por N motivos, acabaram abandonando essa importante obra para o nosso município, para o nosso meio ambiente, e vamos torcer para que, de fato, isso aconteça, essa realidade, e possamos cuidar das nossas águas em Poços de Caldas. Queria manifestar aqui, não tenho conhecimento desse documento que foi mostrado aqui, acho que tanto eu e outros vereadores que não tiveram acesso a esse documento. Eu ouvi o documento com o Pireia hoje, quando foi feita a leitura, quando chegou aqui esse documento, e posteriormente agora estou vendo uma imagem que foi mostrada pelo vereador Rogério. Não tenho conhecimento, não tenho a mínima ideia, juízo de valor do que aconteceu. É claro que essa casa é uma casa onde
nós temos um espaço democrático do debate, da discussão e da construção. E não sei quem me antecedeu, falou muito bem das redes sociais. E as redes sociais, vereador Antônio Carlos, elas têm um poder, uma ferramenta muito grande. Elas são muito importantes, porque elas podem levar informação. Mas também elas podem levar desconstrução. E eu fui alvo nessa casa, e aí eu sei o que é uma discriminação, aí eu sei o que é tratar de forma indevida um cidadão, porque eu sofri aqui. Eu sofri dentro dessa casa uma discriminação, na qual pessoas estiveram aqui e não tiveram respeito com esse vereador. Pessoas que me atacaram nessa casa, que disseram coisas nas redes sociais, na qual, inclusive, a minha família sofreu. Mas com fé em Deus e com coragem, mostrei na justiça que estava no caminho correto. Porque não devia, sempre busquei agir aqui nessa casa, com coragem, com transparência e com compromisso com a população do nosso município. Então sei, sim, o que é ser tratado com indiferença. Sei, porque senti na pele aqui uma indiferença ilegítima, irresponsável, na qual todos os vereadores dessa casa, sabe, vereadora Regina, como fui tratado? Não só nas redes sociais, como presença de pessoas nessa casa. Algumas nem imaginavam o que estava acontecendo, no sentido do complô ali, da articulação que ocorreu comigo. Então, que fique aqui registrado, que não é fácil mesmo, não. Não é fácil, é duro, é difícil. Mas aqui, esse espaço democrático, onde nós temos a possibilidade de debater, de discutir, mas construir com respeito, isso faz parte do parlamento. O parlamento existe para, juntos, buscarmos uma sociedade melhor, mais justa, mais digna, mais igualitária. E espero, sem dúvida alguma, que possamos aí equacionar, buscar essas informações do que foi colocado nessas redes sociais, mas tenho muita cautela. Tenho muita cautela, porque fiquei sozinho aqui em alguns momentos, mas com a bênção de Deus, com a coragem, com a garra, enfrentei, porque não devia. Não devia. E muitas pessoas sabem o que aconteceu comigo. Então, para encerrar minhas palavras em relação ao Dia Internacional da Discriminação Racial, eu gostaria de encerrar com uma frase de Nelson Mandela. Sonho com um dia em que todos levante-se e compreenderão que foram feitos para viver como irmãos. É isso que se transforma a sociedade, é respeitando as pessoas. Muito obrigado. Obrigada, vereador Flávio Faria. Com a palavra, vereador Marcos Tadeu. Senhora Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente. Senhora Presidente, primeiro eu quero agradecer a vinda dos requerimentos, que vieram 5 para mim, todos de 2015, sendo que o mais antigo deles completou 11 meses. 11 meses que eu fiz esse pedido, que eu fiz esse requerimento e não veio quando a lei diz, a nossa lei orgânica, diz que são 20 dias que a gente tem que receber. Demoraram 11 meses para me mandar uma resposta de um requerimento. Senhora Presidente, também eu venho a essa tribuna para explicar o acontecido. Depois da semana passada, depois da sessão, acho, não sei se depois, mas foi criado um grupo no Facebook. Foi criado um grupo no Facebook. Eu falo foi porque não fui eu quem fez, não foi o Jonei quem fez. Foi criado um grupo no Facebook. Você pode colocar para mim já a foto, por favor? Fizeram esse grupo e adicionaram várias pessoas. Foram adicionando.
Aqui está a página do Facebook, onde eu estou ali, ó. Então tem o meu nome e tem embaixo adicionado por e o nome da pessoa que me adicionou. Dá para ler? Não. Está em... A imagem está ruim. Adicionado por Lúcia fulano, na última quarta-feira. Então, isso foi adicionado. Adicionado. Fizeram o grupo e me adicionaram sem o meu consentimento, sem o consentimento do Jonei. Ah, tá. Aqui uma foto mais em close aí para mostrar. Então eu fui adicionado como outros membros do grupo, que foram todos adicionados. Aí, vereador Rogério, um grupo fechado, foi criado e sem o consentimento meu e do vereador Jonei, nós fomos adicionados. Não entrei, não fui eu quem pedi, nós fomos simplesmente adicionados. Está a foto do Jonei também, vereador Jonei, escrito, foi adicionado para fulana na última quarta-feira. Então, não fomos nós que criamos o grupo, não fomos nós que entramos no grupo por querer, nós somos simplesmente adicionados no grupo. Hoje eu estava olhando nos grupos que eu pertenço a grupos, acho que quase 100 grupos, pertenço a grupo de venda, a grupo de loja de roupa, eu pertenço a grupo de pizzaria. Isso tudo eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia que eu era, porque a gente é adicionado nos grupos. Nesse grupo em questão, eu estava olhando os membros, depois que eu tomei conhecimento, nós temos aqui jornalistas, os jornalistas que andam aqui nos dias da sessão, e eu avisei eles hoje, falei, tinha uma jornalista sentada ali, falei, olha, você sabe que você está adicionada no grupo, você é racista também? Ela falou, de jeito nenhum. Eu falei, você está dentro do grupo. E ela não sabia. Teve outro jornalista que eu avisei ele também, ele não sabia. Como eu não sabia, como o Jonei não sabia, que a gente tinha sido adicionado. Logo que foi ontem, o Jonei veio me avisar que entrou um requerimento, que entrou uma denúncia para a corregedoria, dizendo que acusando nós dois de racistas. Como, senhoras e senhores, como eu seria racista? Eu sou o único afrodescendente da Câmara dos Vereadores. A minha mãe é negra, meus avós são negros. Como que eu vou ser racista contra a minha família? Como que eu vou fazer isso? É um absurdo essa acusação de eu ser racista. Como que o Jonei vai ser racista se o Jonei toma conta de um asilo e no asilo do Jonei, que o Jonei trabalha, ele cuida de senhoras e senhores carentes, independente de raça, cor ou credo, com muito carinho. Como que ele vai ser racista? Então nós dois, Jonei, acho que escolheram errado. Nós dois não temos nada de racismo, nada. Foi uma acusação infeliz, essa acusação. Dentro desse grupo tinha mais vereador, tinha um juiz, tem um juiz. Ele é racista? Não. Sabe por quê? Ele não sabe que ele está no grupo. Ele não sabe, ele não faz ideia que ele está nesse grupo. Ele pode ser acusado de racismo? Claro que não, ele não sabe. Ontem que eu fui tomar conhecimento do grupo, a foto da pessoa negra comendo capim, eu fui ver agora. Porque quando eu fui ver, ontem eu tomei conhecimento desse grupo,
A foto era de um gramado com flor. Então eu não tinha visto nem a foto. E eu estou sendo acusado de racismo. Essa é a intolerância. Mas, infelizmente, aconteceu. Hoje, eu conversei muito com a minha família sobre isso, é um absurdo. E também eu conversei com a dona Augusta, que eu tenho todo o respeito com ela. Tenho todo o respeito com ela. A única coisa que a dona Augusta, ela briga comigo é que eu atraso para devolver o livro na biblioteca, sempre. Eu nunca entrego no dia. Aí ela briga comigo e puxa o meu... Ó, você está devendo o livro lá. E onde eu encontro ela, tenho o maior amor pela senhora, a senhora sabe disso, eu tenho o maior respeito pela senhora, e quando a senhora precisou de mim, eu fiz de tudo para poder ajudá-la e faço de tudo para poder ajudá-la. E muitas pessoas aqui, eu trato bem, nunca tratei ninguém de vocês mal. Então, por isso, dona Augusta, eu acho que isso foi um mal entendido. Nós fomos inseridos num grupo sem culpa, nós não temos culpa. Por isso eu não te peço desculpa, porque nós não temos culpa do acontecido. Mas eu me coloco à disposição para o que a senhora precisar, para o que vocês precisarem, como sempre faço, como sempre fiz. Tenho respeito por todos, independente de raça, de cor ou credo. Tenho respeito por todos vocês. Só não peço desculpa porque não tive culpa. Mas eu sempre me coloco sempre à disposição. E para conversar também sobre essas conversas de internet que eu acho que foram muito infelizes. No mais, presidente, quero desejar a todos uma feliz Páscoa, que a ressurreição de Cristo traga paz para todos, consciência, muito amor no coração de vocês. Obrigado, boa noite. Obrigada, vereador Marcos Tadeu. Eu gostaria de falar aqui, dizer aqui dois avisos, convidando aí a todos, quem nos assiste também pela internet. Amanhã, às 19h30, na programação do Mês da Mulher, nós vamos ter aqui uma palestra muito, muito interessante, estão todos convidados, que é o assédio moral, tá? Com a psicóloga Leda Chaves Sampaio. Ela está preparando uma belíssima palestra, eu já tive a oportunidade de ouvir palestras dela, de assistir, de presenciar. Então, estão todos convidados aí para participar dessa palestra. E também, amanhã, às 15 horas, o prefeito municipal solicitou aqui o espaço aqui da Câmara para que ele pudesse estar apresentando a apresentação do projeto lá da PMI, do Complexo Santa Cruz. Então, ele optou aqui pelo espaço, 15 horas. É uma apresentação que o prefeito irá fazer, claro, importantíssimo, né, a participação de nós vereadores, para que nós possamos estar conhecendo o projeto, inclusive depois para opinar e tudo mais, né? É importante. Então, estão todos convidados. Algum recado, gente? Mais comissões? Quinta-feira, feriado. Pois é, como é que nós vamos fazer com as comissões? Vou ficar para a semana que vem? Pois é, mas nós temos que... nós não temos processados aí para poder vir para a ordem do dia. Eu queria ver se poderia amanhã... Oi? Fazer amanhã, 14h. Tem alguns processados prontos para serem analisados? Pois é, tem processados, mas precisa ter a reunião da comissão. Porque senão nós vamos ficar numa situação difícil, né? Porque nós vamos voltar na segunda-feira. Reunião conjunta? Faria uma sugestão, uma reunião conjunta amanhã. Após a apresentação da PMI? Pode ser. 16 horas. 16 horas? Não? Ou antes. Nós vai precisar fazer a reunião. Não tem como, né? Só vamos ver o melhor horário. 14 horas? 14 horas melhor? 14 horas. Então, aí, reunião conjunta, tá bom? Obrigada.
Verificação de quórum. Não. Foi na jubilar. Mas ele já devia ter. Sob as bênçãos de... Vereador Licalben, por favor. Vereador, por favor, vereador Rogério Andrade não está presente. Veja o botão para mim, por favor. Senhores, por favor, um minutinho, vamos terminar a sessão. Ok? Não. Vereador Rogério Andrade está ausente, já justificou a sua ausência hoje. Ok. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional. Feliz Páscoa para todo mundo.